Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um pós-jogo de Vasco da Gama 1, Cuiabá 0. Uma vitória muito importante, o Vasco venceu, é isso que importa. 9 jogos sem uma vitória, eram 3 jogos pela Copa do Brasil e 6 partidas pelo Brasileirão sem encontrar com os 3 pontos. O Vasco hoje ele vence, jogando dentro da sua casa, jogando ao lado do seu torcedor, que fez uma linda festa aqui hoje, nessa noite de quinta-feira no Caldeirão. Mas a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto. É uma vitória, volto a repetir, muito importante. O Vasco ele sai de 37, salta para 40. O Vasco da Gama ele, com essa vitória ele olha sim para a parte de cima da tabela. E eu vou bater nessa tecla, eu vou continuar falando sobre isso. Lucas, eu tenho medo de um rebaixamento. Meu amigo, a gente tem 40 pontos. Temos ainda 24 pontos em disputa. Me desculpe, mas você não deve pensar em rebaixamento. Mesmo com o Vasco jogando futebol ruim, como jogou hoje à noite contra o Cuiabá, mesmo o Vasco tendo um elenco limitado, como tem, o torcedor vascaíno, me desculpe, ele não deve pensar em um rebaixamento. Temos 40 pontos, gente. Temos 24 em disputa, torcedor. 5 pontos, o Vasco da Gama já se livra de qualquer rebaixamento. Então, me desculpe, esqueça esse papo de que o Vasco da Gama irá cair. Esqueça, tire isso da sua cabeça. O Vasco não vai cair a Série B do Brasileirão. Se você tá com medo ainda, eu ainda te aviso. O Vasco enfrenta esse mesmo time ruim do Cuiabá na última rodada do Brasileiro. E me desculpe novamente, com todo o respeito do mundo, o time do Cuiabá é um time muito ruim. Que pra você não fazer um gol nesse time do Vasco, do jeito que jogou hoje à noite em São Januário, tem que ser uma equipe muito limitada. O Vasco ele hoje não jogou bola em São Januário. E hoje o Vasco venceu porque está enfrentando o Cuiabá. Se o Vasco joga essa bola contra uma equipe que está na parte de cima da tabela, o Vasco perderia hoje dentro de São Januário. Porém o Vasco vence. Chega aos 40, ainda enfrenta esse mesmo Cuiabá na última rodada do Brasileirão para fechar o campeonato. O Vasco aqui nesse mesmo São Januário ainda enfrenta o Atlético Goianiense. Se o Cuiabá é o vice-lanterna, o Atlético é o lanterna. Então, se o Cuiabá já joga esse futebol ruim, o Atlético tem que jogar um futebol ainda pior. O Vasco ainda pega nesse mesmo São Januário um Atlético Mineiro que está focado em outras competições, um Internacional. O Vasco ainda enfrenta na Neoquímica Arena o Corinthians. Então o Vasco ele tem ainda muitas partidas para pontuar. Por que eu tô falando isso? Para você esquecer, tira da sua cabeça, a ideia de um rebaixamento. Isso não vai acontecer, o Vasco não vai cair a Série B. E eu parto desse assunto para falar o outro ponto, que é: se hoje temos 40 pontos, se hoje temos 24 pontos em disputa ainda, se temos a possibilidade, matematicamente, de chegar aos 64, para mim o Vasco não vai chegar, e não vai chegar mesmo aos 64. O Vasco não vai vencer todos os 8 jogos daqui para frente. Mas se podemos chegar aos 64, não iremos cair? Por que não pensar em uma pré-Libertadores? Qual é o problema disso? Olhando hoje para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Vasco hoje na tabela, ele é o 10º colocado ainda. Mas o Vasco da Gama ele chegou a 40 pontos, ele colou na equipe do Atlético Mineiro. O Atlético hoje é o 9º colocado e tem 41. Acima do Vasco temos o Cruzeiro com 44, temos o Bahia na 7ª colocação com 46 e São Paulo e Internacional que estão mais à frente com 49 e 50 pontos. Mas qual é a situação aqui, meu amigo? Esse ano vai abrir G7. O brasileiro desse ano vai abrir G7, eu sigo com esse pensamento até o final. A gente tem uma final de Libertadores, diante dos resultados que aconteceram nessas semifinais, muito provavelmente entre Atlético e Botafogo. Teremos uma final de Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Ou Flamengo ou Atlético... Meu amigo, dito isso, vai abrir G7. Será aberto G7 se não abrir G8. E aí eu te pergunto, se abrir G7, hoje quem se classificaria seria o Bahia, porque tem 46. E o Vasco tem 40. Só que na próxima segunda-feira, o Vasco enfrenta o mesmo Bahia aqui em São Januário. Então, há a possibilidade sim do Vasco se classificar para uma Libertadores total. Só que passa pelo jogo de segunda-feira. E aqui é um recado, aqui é um alô. Elenco do Vasco da Gama, a temporada ela não acabou, a temporada ela ainda continua. Eu não sei que bola que vocês jogaram hoje, mas essa bola que vocês jogaram é bola até de time rebaixado. Sorte que vocês fizeram pontos aí durante o campeonato. Mas se vocês melhorarem, vocês no ano que vem têm a oportunidade de disputar
a maior competição de clubes do futebol sul-americano. Então, alô vocês, tem muita gente aí que nunca disputou uma Libertadores, nunca pisou em campo numa competição como a Libertadores. O senhor Léo Jardim, o senhor Léo Pelé, o senhor Paulo Henrique, o senhor Matheus Cocão, o próprio Felipe Coutinho, o próprio Verratti, o próprio Emerson Rodrigues. Aliás, o Emerson chegou a disputar, por incrível que pareça, no Milionários. O próprio Puma. Vocês nunca jogaram uma Libertadores. Então dê a vida, cara. Dê a vida, porque talvez a oportunidade de vocês está aí. No ano que vem tem a oportunidade de vestir com a camisa do Vasco da Gama e entrar numa competição tão grande como uma Copa Conmebol Libertadores. Então deem a vida. Valorizem o Vasco. Deem gás. E joguem de uma forma diferente, porque hoje vocês não jogaram futebol. Me desculpe, hoje vocês não jogaram futebol em São Januário. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que hoje o desempenho do Vasco da Gama foi muito abaixo. Vasco perdido, atabalhoado. E aí a gente tem que passar para as críticas. Porque o Vasco reclama, a torcida reclama, perdão, que o Vasco paga R$1,5 milhão no Payet. Mas o que o Coutinho fez em campo hoje? O que o senhor Felipe Coutinho fez em campo hoje? Absolutamente nada. Morto, apagado em campo. Deu 30 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, Coutinho sumiu do jogo, que não apareceu mais. Eu acho que o Payet, mesmo acima do peso, ele desempenhava mais do que o Felipe Coutinho. E aí, o Paiva, ele tira o Payet do time titular, ele coloca o Coutinho, e o Payet sai de um atleta que era titular absoluto para um jogador que entra nos 40 minutos da segunda etapa. Gente, me desculpe, o trabalho do Rafael Paiva hoje, nesse momento, é um trabalho incoerente. É um trabalho incoerente. O Paiva, ele me coloca hoje como opção, após a lesão do Paulo Henrique, o Jean Davi Menezes. Cara, há muito tempo que eu não vejo em São Januário um desempenho como o do senhor Jean Davi. O desempenho hoje do Jean Davi Menezes em São Januário foi um desempenho, me desculpe, tá? Mas digno de pena. Eu tive pena do Jean Davi Menezes hoje aqui em São Januário. Não acertava um lance, não dava prosseguimento a uma jogada. E o mais triste pra mim é saber que o Vasco da Gama pagou por esse rapaz quase 12 milhões de reais. 12 milhões. Eu entrando em forma, eu me condicionando fisicamente, me paga 100 mil por mês que eu jogo mais bola que o Jean Davi. Eu faço mais do que ele em campo. Pelo menos eu pego a bola e toco pro lado, eu não vou perder. Porque assim, eu tenho até medo de abrir aqui o aplicativo, ó, do R10 Score, tá? R10 Score, inclusive, fazer aqui o agradecimento, ó, R10 Score. Esse aplicativo aqui você pode ver qualquer análise de resultado, de jogo, de partida. Tudo você tem aqui na R10 Score. Então, volto a repetir, eu tenho medo aqui de abrir agora o R10 Score e ver o que aconteceu com o Jean Davi Menezes. Porque o que esse rapaz ele desempenhou hoje nessa partida entre Vasco da Gama e Cuiabá, gente, foi simplesmente um terror. Um terror. E volto a repetir, obrigado a R10 Score, que hoje proporcionou um momento muito legal aqui pra mim. Estive em São Januário, vim em São Januário hoje com o meu tio e o meu pai, e eles proporcionaram esse grande momento que eu tive junto a eles, com 2 ingressos. Então, rapaziada, muito obrigado. Você é torcedor vascaíno, quer saber sobre estatística, quer saber sobre análise, quer saber quantas assistências foram esperadas, quanto foi a posse, qual é o momento Vasco no campeonato, qual é a média de escanteio do Vasco nos jogos, R10 Score. Olha só, cara, esse aplicativo aqui você não tem em todo lugar não, tá? Só pra te dar esse bizu baixo. E aí, volto a repetir, se eu chegar aqui pra ver o desempenho do senhor Jean Davi, eu devo ficar até assustado. Porque, meu Deus, gente, que partida horrorosa do Jean Davi Menezes. Que partida ruim, volto a repetir, do senhor Felipe Coutinho. E por muito menos a gente criticava o Payet. Então assim, o Vasco hoje ele não joga bem, consegue pontuar, e de fato a pontuação é algo muito importante. Mas eu acho que pra mim ele liga um sinal de alerta para os próximos jogos. Se desempenho do Vasco hoje contra o Cuiabá, ele liga um sinal de alerta. O Vasco não vai cair pra Série B, o Vasco não será rebaixado, mas precisa melhorar. O Paiva precisa reencontrar o bom futebol desse grupo que do nada sumiu. Outro ponto positivo aqui da partida, 2 pra mim. Ali da festa, a torcida do Vasco, que mais uma vez lotou o Caldeirão de São Januário e empurrou esse elenco a todo momento.
E além disso também, Jair, gente. Que partida boa do Jair. O Jair, ele é muito craque, cara. O Jair, ele não é pouco craque, não. O Jair, ele é muito craque de bola. Uma partidaça. Assim que ele entra no jogo, ele domina o meio campo. E pra mim, no jogo de segunda-feira contra a equipe do Bahia, eu volto a repetir o que eu já falei com vocês. O time do Vasco deveria ser composto por Jair e Hugo Moura, como os dois volantes. Não que a partida do Matheus Carvalho hoje tenha sido ruim. Até gostei, sinceramente, da partida do Matheus Carvalho. Mas eu acho que o Jair é um jogador muito acima. Ele é muito acima da média. Então, se a gente tem um jogador como o Jair dentro das 4 linhas, bota o garoto pra jogar. Aliás, bota o veterano pra jogar. Partidaça. Bom jogo do Jair. E acho que é uma peça aí que pelos próximos 8 jogos que o Vasco da Gama terá pela frente, com toda certeza será muito útil. Mas é isso. Vence o Vasco. 1-0. 1-0 sofrido. 1-0 engasgado. 1-0 que quase não foi 1-0. A sorte é que o time do Cuiabá, com todo o respeito do mundo, é muito ruim. Hoje, se o Vascaíno ele sai com a certeza que ele venceu a partida, que ele pode olhar para a parte de cima da tabela, eu acho que, infelizmente, o torcedor cuiabano ele sai também desse jogo de hoje, não com a certeza em si. Mas, olha, me desculpe, tá? Mas o Cuiabá ele vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é um jogo muito feio do Cuiabá. É assim, realmente, é muito limitado aí o elenco matogrossense. Show, vascaíno! Mas é isso, vence o Vasco, um pós-jogo hoje em vídeo. Segunda-feira a gente volta e um pós-jogo em live novamente. Fiquem atentos, fiquem ligados. Obrigado aí pela participação de todos vocês aqui no nosso canal. Curtam, compartilhem e deixem claro aí a sua opinião sobre o que você achou dessa partida. Ó, e volto a repetir, quero saber sobre esse campeonato brasileiro. Quero saber sobre o elenco do Vasco, a RD Score, ó. Qual é o momento do Vasco na tabela de classificação do Brasileirão? É esse, ó. 10ª colocação, como eu falei com vocês lá no início do vídeo. 40 pontos. O Atlético tem 41. Cruzeiro tem... Eu vou botar aí na imagem a vocês, melhor, né? Cruzeiro tem 44, Bahia 46. Segundo é confronto direto. É vencer o Bahia no Caldeirão e olhar mais do que nunca pra parte de cima da tabela. Show, vascaína. A gente fica por aqui. Se inscrevam, compartilhem. Ajudem aí o nosso crescimento. E é claro, como sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.